Você tira do carro uma série de recursos que permitem ao piloto ter maior controle sobre ele e mantém a potência. Isso, historicamente, é uma receita para o desastre. Quando eles assinaram com a Renault, equipe oficial de fábrica, criou-se a perspectiva de a Williams novamente ter um carro vencedor, com uma receita aerodinâmica muito mais avançada do que havia na época. Todos haviam visto que para 92, aquela receita básica da Williams tinha que ser seguida. Era um novo conceito aerodinâmico. Me lembro de o Ayrton dizer para nós, no começo de 92, quando a McLaren começou ainda o ano com o carro de 91. E lá na África do Sul, o Ayrton, no primeiro treino, foi 2 segundos mais lento do que o carro do Mansell. E ele falou para nós, é só você olhar o carro e ver que eles estão num caminho muito diferente da nossa equipe. Ou a gente entra nessa nova era, ou a gente vai ficar muito para trás. Em 92, o Nigel Mansell foi campeão do mundo no Grande Prêmio da Hungria, pouco depois da metade do campeonato, para você ver a vantagem que a Williams tinha em relação a todos os adversários. E em 93, o Prost, com aquele carro da Williams, freios ABS, controle de tração, suspensão ativa, acelerador eletrônico, era um carro que tinha uma automação muito grande, uma eficiência aerodinâmica brutal, já da receita do New Way, potencializada pela suspensão ativa, um motor que era o motor mais eficiente da Fórmula 1, o Renault V10 de fábrica. Obviamente que se o Prost fosse um piloto de partir para cima, ele teria ganhado aquele campeonato com muito mais facilidade. Ele ganhou 7 corridas, o Ayrton 5, com um carro que tinha um motor de 80 cavalos a menos. E o Ayrton liderou a parte inicial da temporada. Só começou a perder quando vieram as pistas mais velozes, que aí com muito menos potência não tinha o que fazer. Em Spa 92, agosto, o Ayrton disse para nós, o baixinho vai correr na Williams no ano que vem e vai ser campeão do mundo, porque não vai ter adversário. E foi mais ou menos o que aconteceu. O Frank Williams, que queria o Ayrton de todas maneiras, e o Ayrton queria a Williams de toda maneira, se acertaram e ele foi correr lá em 94. O Ayrton, quando assinou com a Williams em 93 para correr em 94, nós ouvimos do Flávio Briatore esta expressão: eu tenho medo que ele ganhe todas as etapas do campeonato. Então existia esse medo que seria ruim para os interesses da Fórmula 1. Era o melhor piloto no melhor carro. Porém, aí todo mundo sabe que em 94 a Fórmula 1 passou por uma transformação conceitual muito grande. Todos esses recursos eletrônicos que eu falei foram proibidos. Bernie Ecclestone, Max Mosley convenceram o Frank Williams da necessidade de fazer isso para a Fórmula 1. Frank Williams, num extremo gesto de desprendimento, concordou. Em 94 a gente tinha veículos de série com muito mais recursos do que a própria Fórmula 1. Isso, para o marketing da Fórmula 1, é um desastre total. Porque o que é a bandeira da Fórmula 1? Nós desenvolvemos a tecnologia que um dia vai estar no seu carro, para mais performance e segurança. Em 94, já no teste do Estoril, o Ayrton dizia para a imprensa toda, este carro é muito difícil de dirigir. Num segundo estágio, ele usou a palavra inguiável. O Adrian Newey, de novo, o projetista, para ele ter a eficiência aerodinâmica que ele tinha com o carro anterior, ele fez uma suspensão que não tinha curso. Então, qualquer irregularidade do piso era transferida para o carro. Então, ou ele tinha muita eficiência aerodinâmica numa pista de piso uniforme, isso não existe, as pistas elas têm as suas irregularidades, e outras pistas o carro estolava, ou seja, perdia de um instante para o outro. Então, o Newey fez um carro em 94 em que cabia o volante e o Ayrton mal podia pilotar, ele batia com as mãos nas laterais daquele cockpit. E foi isso que gerou, a partir do GP de Imola, terceiro do ano, que ele estreasse um volante um pouco mais para baixo, para ele poder dirigir.
Aí nós tivemos na sexta-feira o acidente do Rubinho, que parecia ter sido muito mais grave em termos de consequências para eles. Uma fratura de nariz, de braço é nada perto do que poderia acontecer. Por conta dessa Fórmula 1 instável que eu falei, contribuiu muito para aquele acidente. Depois, no sábado, o Ratzenberger, na classificação, morreu. E o Dr. Sid Watkins, que era o médico-chefe da FIA, uma pessoa muito próxima do Ayrton, ele mesmo nos disse um tempo depois, que falou para o Ayrton, Ayrton, não corra amanhã. E o Ayrton respondeu para ele, como? Eu não fiz ponto nenhum até agora nessa temporada, a equipe não tem, não só eu, a equipe não tem ponto nenhum. E aí no domingo, aquilo que ninguém podia imaginar ser possível, o Ayrton morrer. E ele morreu. Pensa aqui na reta, vai passar na nossa frente. Olha o botão do Seraí. Lá vem Ayrton, lá vem Schumacher, brasileiro completa 6 voltas. 1:24.867. Bateu na Tamburello, Ayrton. Fora da prova o brasileiro Ayrton. Se ele for batida muito feia. Muito feia. Tomara que não tenhamos nada de mais grave. O Instituto de Aeronáutica Italiano, eles chegaram a uma conclusão depois de estudos dos mais criteriosos. O Ayrton perdeu o controle do carro, tem isto que é a coluna de direção, que vai do volante até a caixa de direção que está lá na frente. O que a perícia determinou foi a quebra da coluna de direção. Mas isso em si não explica a morte do piloto, explica a causa do acidente. A morte do piloto foi uma fatalidade. Você tem esta barra que conecta a manga de eixo com o conjunto mola-amortecedor. Quando houve o impacto daquela roda no muro, essa barra deste lado aqui, ela soltou dessa junção entre o amortecedor e a mola e se projetou na direção do piloto. Essa barra, ela entra no recorte do capacete. Se ela pega no capacete mais para cima, ela vai por cima, ela tangencia. Ao entrar no capacete, comprimiu a cabeça do piloto contra a parte posterior do cockpit, causando a lesão, a fratura de base craniana, que essencialmente foi o que fez nós perdermos o Ayrton Senna. Mas alguns sistemas do carro, eles eram monitorados. Esse, por exemplo, da direção era, e a Williams tinha isso no carro. Quando houve o acidente, a Williams pediu autorização para a FIA para ir lá e tirar os chips que tinham os dados que permitiriam, de forma conclusiva, compreender o que aconteceu. 3 dias depois, a FIA pediu para a Williams, para a investigação, esses chips com as informações. E a Williams deu. Agora, fica no ar, será que a Williams deu de fato o original? Ou ela interveio e modificou naqueles dados? Minha opinião pessoal, obviamente que interveio, porque eles não queriam criar nenhum problema com a justiça italiana. A responsabilidade, mesmo que não seja judicial, a responsabilidade do ônus de você ter sido o responsável por um carro que matou um dos maiores pilotos de todos os tempos. Frank Williams fala até hoje isso. Eu transporto comigo de ter perdido o Ayrton num carro meu. Se não fosse essa fatalidade, provavelmente a gente estaria vendo essa cena que a gente está aqui. O Ayrton não teve fraturas que comprometessem a sua vida. Seria provavelmente um piloto que voltaria a competir normalmente num breve espaço de tempo. Teríamos esta cena aqui, que infelizmente fica só para nossa memória. Começa a comemorar, começa a acreditar. Ayrton, vem aí, falta 70.